O frio cortante da madrugada em Ouro Preto castigava as mãos rachadas de Aurora. Ajoelhada sobre o piso rústico de pedra-sabão do imenso casarão colonial, ela esfregava o chão até os nós dos dedos sangrarem. Acima dela, o som de taças de cristal brindando ecoava pelo salão. O Duque de Albuquerque, o homem mais poderoso de Minas Gerais, ria enquanto abraçava pela cintura a sua amante, a fútil baronesa Leonor. Esfregue direito, sua inútil. Leonor zombou, derramando propositalmente o resto do seu vinho tinto no chão que Aurora acabara de limpar. Você não passa da sujeira sob as minhas botas. E pensar que o Duque quase casou com você por pena. Aurora baixou a cabeça, engolindo as lágrimas e a humilhação, pegando o pano sujo novamente. O Duque sorriu com desdém, pronto para dar um chute no balde de água de Aurora, quando um estrondo fez as pesadas portas de jacarandá da mansão serem escancaradas com violência. 10 soldados da Guarda Imperial, vestidos com os uniformes de gala da coroa, marcharam para dentro do salão. O Duque empalideceu e soltou a amante, correndo para fazer uma reverência ao capitão da guarda. Mas o capitão ignorou o Duque completamente. Ele caminhou a passos firmes até a garota de joelhos no chão molhado, tirou o chapéu e caiu sobre um joelho só. Majestade! A voz do capitão ecoou, tirando do casaco um pergaminho com o selo de ouro do imperador. Sua verdadeira identidade foi descoberta. O trono espera por vós. O sorriso da amante sumiu. O Duque sentiu as pernas falharem. Se você ama histórias onde os arrogantes recebem exatamente o que merecem e a humilhada vira a dona do império, já deixe o seu like e inscreva-se no canal O Amor Disse. Ative o sininho para não perder esse espetáculo de volta por cima, prontos para ver o Duque de joelhos. O vento gelado descia as ladeiras de Ouro Preto, carregando a neblina espessa que abraçava os casarões coloniais como um manto fantasmagórico. Dentro da imponente mansão do Duque de Albuquerque, no entanto, o clima era de festa e calor. Os imensos lustres de cristal iluminavam o salão principal, onde a fina flor da nobreza mineira e fluminense bebia vinho do porto e dançava ao som de um minueto. Mas nos cantos escuros daquela mesma sala, a realidade era outra. Aurora mergulhou as mãos na água gelada do balde de madeira, torcendo o pano encardido até os nós de seus dedos finos ficarem brancos e dormentes. Ajoelhada sobre o piso rústico de pedra-sabão, ela esfregava uma mancha de licor deixada por um convidado descuidado. Ela vestia trapos de algodão cru e seus longos cabelos negros, outrora adornados com fitas de seda, estavam presos em um coque desgrenhado, escondido sob uma touca de criada. Ninguém que a visse ali, de cabeça baixa e ombros curvados, imaginaria que apenas 2 anos antes, Aurora era a dona daquele mesmo salão. Ela era a única filha do Barão de Valongo, um homem recluso, mas profundamente respeitado, dono de ricas terras de café no interior. O barão, percebendo que sua saúde definhava, arranjara o noivado de Aurora com o jovem e ambicioso Duque de Albuquerque, acreditando que o título e a influência do rapaz protegeriam a filha quando ele partisse. Foi o maior e o último erro de sua vida. Semanas antes do casamento, a carruagem do barão despencou de uma ribanceira misteriosamente sem proteção na estrada real. Antes mesmo que Aurora pudesse secar as lágrimas do luto, o Duque mostrou suas verdadeiras garras. Com a ajuda de juízes corruptos da província, ele forjou documentos provando que o Barão de Valongo era um fraudador que havia hipotecado todas as suas terras para o próprio Duque e morrido afogado em dívidas.
Da noite para o dia, Aurora perdeu o pai, o título, o dote e o teto. O duque, fingindo uma piedade cristã diante da alta sociedade, cancelou o noivado, alegando que não poderia casar com a filha de um criminoso falido. Em vez disso, tomou a mansão de Aurora como pagamento da dívida e ofereceu a ela um cargo de criada, afirmando que era a única forma de salvá-la da prisão para devedores. Aurora aceitou. Não por covardia, mas porque seu pai, no leito de morte, havia lhe entregado uma pequena chave de bronze e sussurrado: "Sobreviva, minha filha. Fique perto do casarão. Quando a águia imperial pousar, você entenderá quem realmente é." Ela não fazia ideia do que aquilo significava, mas jurou suportar qualquer humilhação para descobrir a verdade e limpar o nome do pai. E as humilhações eram diárias, especialmente desde que o duque assumira a baronesa Leonor como sua amante e futura noiva. Leonor era uma mulher de beleza fútil e coração venenoso, que sentia um prazer doentio em atormentar a antiga dona da casa. "Cuidado por onde anda, sua inútil." A voz estridente de Leonor cortou os pensamentos de Aurora. A baronesa havia esbarrado propositalmente no ombro de Aurora, fazendo sua própria taça de cristal espatifar-se no chão. Cacos de vidro voaram, arranhando o pulso da garota, de onde um filete de sangue começou a escorrer. Perdoe-me, senhora baronesa," Aurora murmurou a voz rouca, baixando os olhos e apressando-se em juntar os cacos com as mãos nuas. O duque de Albuquerque se aproximou, envolvendo a cintura de Leonor com um sorriso de escárnio. "Não se irrite com a escória, minha flor. Aurora sempre foi desajeitada. É por isso que ela nasceu para limpar o chão que nós pisamos, e não para caminhar ao nosso lado." Alguns nobres ao redor riram cruelmente da piada. Aurora engoliu a seco, esticando a mão trêmula para pegar um caco de vidro maior. Mas antes que seus dedos tocassem o chão, uma bota de couro preto, polida e impecável, pisou suavemente sobre o caco, impedindo-a de se cortar novamente. Aurora ergueu os olhos assustada. Parado diante dela estava um homem que não pertencia àquele ninho de víboras provincianas. Ele era alto, de ombros largos, vestido com um imponente uniforme azul marinho e dourado da Guarda Imperial do Rio de Janeiro. Tinha cabelos escuros levemente ondulados e um maxilar rígido, sombreado por uma barba por fazer. Mas foram os olhos dele que paralisaram Aurora. Eram de um castanho profundo, intensos e tempestuosos, e não a olhavam com pena ou nojo. Olhavam-na com uma reverência que ela não via desde que seu pai morrera. Era o capitão Heitor Mendonça, conhecido como a Lâmina do Imperador, um herói de guerra que havia chegado a Ouro Preto naquela mesma tarde em uma missão secreta da coroa. Ignorando os olhares chocados do salão, Heitor abaixou-se, apoiando um joelho no chão molhado, arruinando o tecido de sua calça de gala. Com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calçadas em luvas de couro, ele segurou o pulso, sangrando de Aurora. Uma dama não deveria recolher vidro quebrado, muito menos sob o olhar de homens que se dizem nobres. A voz de Heitor era grave, rouca e carregada de uma autoridade que fez o burburinho do salão morrer instantaneamente. Ele puxou um lenço de linho branco e limpo do bolso interno do paletó e envolveu o ferimento de Aurora com cuidado. O toque dele enviou um arrepio elétrico pelo corpo exausto da garota. Leonor, vermelha de indignação e ciúmes pela atenção que o belo soldado carioca estava dando à criada, deu um passo à frente. "Capitão Mendonça, o que está fazendo? Essa criatura é apenas uma ladra que trabalha para pagar os roubos do pai. Solte-a imediatamente." Heitor ergueu os olhos lentamente para a baronesa.
O olhar dele era tão frio que fez Leonor recuar um passo involuntário. A única coisa que vejo sendo roubada nesta sala, senhora, é a dignidade. Ele rebateu, a voz perigosamente baixa. O Duque de Albuquerque, sentindo sua autoridade ameaçada em sua própria casa, inflou o peito e marchou até eles. Capitão, você é um convidado ilustre vindo da corte, mas não permitirei que insulte minha noiva por causa de uma esfregona. Afaste-se dela, agora! Heitor soltou o pulso de Aurora com um último olhar reconfortante e levantou-se, ficando cara a cara com o Duque. A diferença de postura era gritante. O Duque era a arrogância mimada do dinheiro. Heitor era a força letal da experiência. Leonor, tremendo de ódio pela humilhação, pegou uma garrafa de vinho tinto de uma mesa próxima e, com um sorriso perverso, derramou o líquido escuro diretamente sobre o piso que Aurora acabara de limpar. Esfregue direito, sua inútil, Leonor sibilou, os olhos cravados em Aurora. E se você olhar para o capitão novamente, eu mando o feitor arrancar a pele das suas costas com um chicote. Aurora fechou os olhos, as lágrimas de exaustão ameaçando cair. O Duque riu, erguendo a perna, pronto para chutar o balde de água suja sobre Aurora para completar a humilhação. Mas Heitor não desembainhou a espada. Ele não precisou. Nesse exato milésimo de segundo, o som estrondoso de trombetas militares rasgou o ar do lado de fora da mansão. As pesadas portas de jacarandá do salão foram escancaradas com uma violência que fez as dobradiças gemerem, e a tempestade de ouro preto invadiu a festa. 10 soldados da Guarda Imperial entraram marchando em sincronia perfeita, segurando alabardas brilhantes. O Duque empalideceu, abaixando a perna num salto, crente de que o imperador em pessoa havia chegado para prestigiá-lo. Mas os soldados não olharam para o Duque. Eles formaram um corredor perfeito e o capitão Heitor, com um brilho feroz nos olhos, deu as costas ao dono da casa, virou-se para a garota suja de joelhos, tirou o cap da cabeça e caiu novamente sobre um joelho só. O silêncio que se abateu sobre o salão principal do casarão era tão absoluto que o som da chuva fustigando as vidraças e o crepitar das velas nos lustres de cristal pareciam ensurdecedores. A música havia parado abruptamente. Os nobres, antes entretidos em ridicularizar a garota de joelhos, estavam agora petrificados, com as taças de vinho suspensas no ar. O capitão Heitor Mendonça, a temida lâmina do imperador, permanecia com um joelho apoiado no piso rústico de pedra-sabão, exatamente sobre a poça de vinho tinto e água suja. Ele não se importava com o tecido impecável de sua farda. Seus olhos intensos e escuros estavam fixos em Aurora, que ainda segurava o pano encardido, o pulso enfaixado pelo lenço dele, latejando suavemente. "Oh, Majestade!" repetiu Heitor, a voz grave e retumbante ecoando pelas paredes de Jacarandá. O Duque de Albuquerque soltou uma risada nervosa e estridente, que soou como o ganido de um animal encurralado. Ele deu um passo trôpego à frente, o rosto pálido e coberto por uma fina camada de suor. "Capitão Mendonça, o senhor deve ter bebido vinho em excesso na viagem desde a corte", gaguejou o Duque, tentando manter a pose de autoridade. "Esta é a Aurora, a filha do falido barão de Valongo. Ela é uma criada, uma ladra que trabalha para pagar os roubos do pai. Os soldados devem estar à procura de outra pessoa." Heitor não se levantou. Ele apenas virou o rosto lentamente, lançando ao Duque um olhar tão gélido e cortante que o homem recuou instintivamente.
O único ladrão neste salão, Duque de Albuquerque, é o homem que usurpou o teto da herdeira presuntiva do Império do Brasil, declarou Heitor, a voz carregada de uma fúria contida. Ele voltou sua atenção para Aurora, o tom suavizando-se imediatamente. Senhora, peço que me perdoe a demora. O imperador o procurou por 2 longos anos. Aurora piscou, atordoada, a mente girando. O imperador? Mas meu pai era o Barão de Valongo. Ele morreu. O Barão de Valongo era o homem mais leal que a coroa já conheceu, explicou Heitor, retirando do interior da farda uma pequena caixa de ébano com o brasão da águia imperial cravado em ouro. Há 21 anos, a primeira esposa de Sua Majestade, a Imperatriz, foi alvo de uma conspiração. Ela faleceu ao dar à luz, mas antes implorou que a criança fosse escondida até ter idade para assumir o trono e se defender das víboras da corte. O barão, o melhor amigo do imperador, forjou a adoção de uma órfã e a criou como sua própria filha, isolado aqui nas montanhas de Minas Gerais. Um murmúrio de choque absoluto varreu o salão. Leonor, a amante do duque, cobriu a boca com as mãos trêmulas, os olhos arregalados de pavor. Quando o barão descobriu que o seu próprio noivo, o duque, estava desviando fundos da província e tramando contra a coroa, ele se preparou para viajar ao Rio de Janeiro e expor tudo, continuou Heitor, a voz endurecendo ao apontar para Albuquerque. Mas a carruagem dele foi sabotada, um acidente conveniente. Quando a notícia chegou à corte, o imperador enviou seus espiões em segredo. Demoramos a descobrir os documentos forjados pelo duque. Demoramos a descobrir que a futura imperatriz havia sido escravizada em sua própria casa. Aurora sentiu o ar faltar. As palavras do seu falecido pai no leito de morte ecoaram em sua mente como um trovão. Quando a águia imperial pousar, você entenderá quem realmente é. Com as mãos trêmulas, ela levou os dedos ao pescoço e puxou um cordão de couro fino e puído que mantinha escondido sob os trapos. Na ponta do cordão repousava a pequena chave de bronze. Heitor sorriu de canto, um sorriso misturado com reverência e alívio. Ele estendeu a caixa de ébano. A chave, Alteza. Apenas o sangue imperial possui a chave para destravar o seu destino. Sob o olhar estarrecido de toda a elite mineira, a garota de trapos inseriu a chave de bronze na fechadura da caixa. Um clique metálico perfeito soou. Quando a tampa se abriu, o brilho do conteúdo ofuscou os presentes. Repousava sobre veludo vermelho o anel do herdeiro, um diamante monumental ladeado por esmeraldas brutas, e o documento de legitimação assinado pelo próprio monarca. O Duque de Albuquerque caiu de joelhos. O baque de suas pernas contra a pedra-sabão foi pesado, espirrando a água suja e o vinho tinto, que minutos antes ele ria ao ver Aurora limpar. Majestade, o Duque balbuciou, a arrogância completamente destroçada, as mãos tremendo em súplica. Ele percebeu a dimensão de seu erro. Ele não havia apenas roubado uma nobre menor, ele cometera alta traição. A pena para o que ele fez era a forca ou a guilhotina. Perdoe-me, eu não sabia. O barão, as dívidas. Leonor, desesperada, tentou correr para o lado do duque, mas o som metálico de 10 alabardas batendo simultaneamente no chão pelas mãos da guarda imperial a fez congelar no lugar, choramingando. Aurora olhou para o anel, depois olhou para as próprias mãos calejadas, para o ferimento no pulso amarrado com o lenço branco do capitão. Uma vida inteira de submissão, 2 anos de tortura psicológica e escravidão. E, de repente, o poder absoluto do continente estava em suas mãos. Ela levantou a cabeça.
A postura encurvada de criada desapareceu. A espinha ergueu-se. O queixo apontou para a frente e os olhos negros, antes cheios de lágrimas, endureceram como diamante bruto. A transição foi tão assustadora e natural que os nobres ao redor deram um passo para trás. O sangue de imperadores corria em suas veias e ele acabara de acordar. Aurora soltou o pano de chão encardido. O tecido molhado caiu com um tapa molhado bem ao lado dos joelhos do duque. Ela olhou de cima para o homem que destruíra a memória do homem que a criou. Você disse que eu nasci para limpar o chão que vocês pisam, duque. A voz de Aurora não gritou. Foi baixa, firme e implacavelmente fria. Pois bem, o chão ainda está sujo de vinho e você está muito perto dele. Duck! O duque engoliu em seco, lágrimas de pânico puro escorrendo por seu rosto. Ele, o homem mais poderoso de Minas Gerais, curvou o tronco, pegou o pano sujo com as mãos trêmulas e, humilhado diante de toda a corte que antes o idolatrava, começou a esfregar a pedra. Aurora não sorriu. Não havia alegria ali, apenas justiça. Ela virou-se para Heitor. O capitão levantou-se. Com um gesto fluido e protetor, ele desabotoou a sua própria capa militar, um tecido de lã pesada, forrada com seda azul e bordada com fios de ouro, e a colocou sobre os ombros frágeis de Aurora, cobrindo os trapos e aquecendo-a do frio que ela suportou por tanto tempo. "E sua carruagem a aguarda, majestade", murmurou Heitor, oferecendo o braço. "É hora de ir para casa." Aurora tocou levemente o braço forte do capitão. Sob a proteção da lâmina do imperador e acompanhada pela guarda de honra, a criada atravessou o corredor de Jacarandá. Atrás de si, ela deixava um homem quebrado, limpando o chão em desespero, e um salão que nunca mais ousaria esquecer o nome da herdeira do Brasil. A viagem pelas estradas sinuosas da Serra do Mar durou dias, mas para Aurora pareceu um transe. O frio cortante das montanhas de Ouro Preto foi lentamente substituído pelo ar úmido, salgado e vibrante do Rio de Janeiro. Quando a carruagem com o brasão imperial finalmente cruzou os portões de ferro forjado do Paço de São Cristóvão, a grandiosidade do palácio a atingiu como um golpe físico. Ela já não vestia trapos. Durante uma parada estratégica em uma estalagem da coroa, aias haviam banhado seu corpo ferido e a vestido com um elegante vestido de seda esmeralda, escolhido pelo próprio capitão Heitor para realçar a cor de seus olhos. Seus cabelos negros, antes ocultos e emaranhados, agora caíam em cascatas brilhantes pelas costas. No entanto, sob o tecido luxuoso, as cicatrizes e os calos ainda ardiam, e o fantasma da criada submissa lutava para mantê-la de cabeça baixa. Enquanto a carruagem parava diante da escadaria de mármore, Aurora hesitou. Suas mãos tremiam sobre o colo. "Eles estão todos olhando", ela sussurrou, observando pela janela a multidão de nobres, ministros e damas da corte aglomerados nas varandas do palácio, sussurrando por trás de leques de plumas. Heitor, sentado à frente dela, inclinou-se. O uniforme de gala do capitão parecia ainda mais imponente à luz do sol carioca, mas sua voz era um porto seguro, suave e firme. "Eles não estão apenas olhando, majestade. Eles estão avaliando a presa", disse ele, com uma franqueza que a sobressaltou. "A corte é muito mais letal que a casa do Duque de Albuquerque. Lá, o ódio era escancarado. Aqui ele vem servido em taças de cristal com sorrisos e reverências. Eles sabem de onde a senhora veio, sabem que lavou o chão. Vão tentar usar isso para fazê-la quebrar." Aurora engoliu em seco, os olhos marejando de insegurança. "E se eu não for o que eles esperam, capitão?"
O barão me ensinou idiomas, história e matemática, mas eu passei os últimos 2 anos sendo tratada como um animal. Eu não sei ser uma imperatriz. Heitor retirou a luva de couro da mão direita. Com uma delicadeza que desmentia sua fama de soldado letal, ele tocou o queixo de Aurora, erguendo o rosto dela até que seus olhos negros encontrassem os castanhos e intensos dele. A senhora sobreviveu ao inferno sem perder a dignidade, Aurora. Um animal teria cedido à maldade. A senhora suportou. A força de um monarca não vem de saber usar o talher correto num banquete, vem de saber o peso da dor do seu povo. Lembre-se de quem é. E lembre-se. O polegar dele roçou levemente a bochecha dela, causando um arrepio instantâneo que a fez prender a respiração. Que a minha espada e a minha vida estão entre a senhora e qualquer um que ouse desrespeitá-la. Revigorada pelo toque e pelas palavras dele, Aurora assentiu. Quando as portas da carruagem se abriram, Heitor desceu primeiro e ofereceu-lhe a mão. Ela a aceitou, e ao pisar no mármore, endireitou a espinha. O encontro com o imperador foi breve e carregado de uma melancolia profunda. O monarca, envelhecido prematuramente pela doença e pela culpa de ter perdido a filha por tantos anos, chorou ao abraçá-la nos aposentos reais. Ele confirmou publicamente sua identidade perante o Conselho de Ministros e, exausto, retirou-se para seus aposentos, deixando claro que, a partir daquele dia, Aurora assumiria as rédeas do império como princesa regente até sua coroação oficial. A verdadeira provação, porém, ocorreu no banquete de boas-vindas naquela mesma noite. O grande salão dos espelhos estava lotado. A elite do império fervilhava de curiosidade mórbida. Aurora foi alocada na cabeceira da imensa mesa de mogno. Heitor permaneceu de pé, exatamente um passo atrás de sua cadeira, como uma sombra protetora e letal. Não demorou muito para que as víboras dessem o primeiro bote. A Marquesa de Sintra, uma mulher de meia-idade coberta de diamantes e conhecida por sua influência política e língua venenosa, ergueu sua taça. É um verdadeiro milagre, Alteza, devoluta a nós pelos deuses. A Marquesa sorriu com os lábios, mas não com os olhos. Confesso que estávamos preocupados. As províncias de Minas Gerais são tão rústicas. Ouvimos boatos terríveis de que a herdeira do trono estava, digamos, realizando trabalhos braçais indignos. Dizem até que a senhora tem calos nas mãos. Que tragédia para a coroa, não acha? Uma linhagem tão pura, maculada por tarefas de criadagem. Um silêncio tenso desceu sobre a mesa. Os nobres prenderam a respiração, esperando para ver a garota provincial desmoronar em lágrimas ou corar de vergonha. Atrás de Aurora, a mão de Heitor instintivamente desceu para o pomo de sua espada, os músculos do maxilar tensos de fúria. Mas Aurora não recuou. Ela não era mais a garota acuada de ouro preto. Ela pousou calmamente os talheres de prata sobre a porcelana francesa. Ergueu as mãos e, em vez de escondê-las sob a mesa, repousou-as abertas sobre a toalha de linho impecável. As cicatrizes do vidro quebrado e a pele endurecida pelos produtos de limpeza estavam visíveis para todos. A Marquesa tem excelente audição para boatos. A Aurora começou, a voz cristalina e perfeitamente modulada, ecoando no salão silencioso. Estas mãos esfregaram pedras, lavaram roupas e serviram àqueles que se julgavam superiores pelo simples peso do ouro que carregavam nos bolsos. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente, fixando o olhar na Marquesa, que começou a perder o sorriso presunçoso. Mas não vejo isso como uma tragédia, senhora. Vejo como uma bênção.
porque agora eu sei exatamente o quão duro é o chão sobre o qual este império se ergue. Sei o gosto do suor do povo que sustenta as suas rendas de seda e os seus banquetes fartos. Irlus, Marquesa, são a prova de que conheço o peso da realidade. Mãos macias demais costumam deixar o poder escorregar pelos dedos. Ou pior, assinam sentenças injustas por ignorância. A Marquesa de Sintra empalideceu, engolindo em seco. O contra-ataque foi tão elegante, culto e esmagador, que os ministros ao redor da mesa trocaram olhares de genuíno espanto e respeito. Ela não era uma caipira assustada. Era uma estrategista moldada pela dor. Aurora ergueu sua taça de água. Aos calos, portanto. Que eles nos lembrem de que o império é feito de trabalho e não apenas de diamantes. Vários ministros, impressionados com a postura de liderança inata da jovem, ergueram as taças em concordância. O silêncio constrangedor foi quebrado, e o poder mudou de lado naquela mesa. A criada acabara de domar a corte. Horas depois, quando o banquete terminou, e Aurora finalmente pôde se retirar para a imensa varanda de seus aposentos para respirar o ar noturno do Rio de Janeiro, ela soltou um suspiro trêmulo, agarrando-se à balaustrada de mármore. O peso daquela noite havia sido colossal. Passos suaves soaram atrás dela. Era Heitor. Ele não usava mais o cap, e o paletó de gala estava desabotoado no colarinho, revelando um homem exausto, mas visivelmente orgulhoso. "Mãe da senhora foi magnífica", ele disse, a voz baixa parando ao lado dela. "A Marquesa de Sintra não dormirá esta noite. E amanhã todos a temerão." Aurora olhou para ele, e o brilho da lua refletiu no sorriso cansado que ela finalmente permitiu-se dar. "Eu estava aterrorizada, Heitor. Meu coração batia tão forte que achei que todos na mesa pudessem ouvir. Eu só consegui falar porque sabia que você estava logo atrás de mim, porque eu sabia que não me deixaria cair." Heitor a encarou, o ambiente banhado pela luz prateada, tornando o momento insuportavelmente íntimo. Ele deu um passo em direção a ela. A distância entre os dois praticamente desapareceu. Ele pegou a mão dela, a mesma mão com cicatrizes que ela exibira com orgulho no banquete, e a levou aos lábios, beijando-a com uma devoção que fez o peito de Aurora queimar. "Eu nunca a deixarei cair, Aurora", ele murmurou contra a pele dela, "até o meu último suspiro." O olhar que trocaram não era o de um soldado e sua rainha, mas de um homem e uma mulher que haviam encontrado um no outro a força que lhes faltava. No entanto, o momento de paz foi brutalmente interrompido pelo som de botas apressadas no corredor e batidas frenéticas na porta dos aposentos. "O Capitão Mendonça, Alteza!" gritou um dos guardas ofegante. "Chegou um mensageiro a cavalo de Minas Gerais. É urgente!" Heitor soltou a mão de Aurora, a expressão de protetor apaixonado transformando-se instantaneamente na do militar implacável. Ele abriu a porta. O guarda, banhado em suor, entregou um pergaminho amassado com o selo rompido da província. Heitor leu as linhas rapidamente e sua mandíbula travou com tanta força que um músculo saltou em seu rosto. "O que foi?" Aurora perguntou, sentindo o sangue gelar. Heitor amassou o papel, os olhos brilhando com uma fúria sombria. "O Duque de Albuquerque. O magistrado de Ouro Preto que o prendera é corrupto e aliado dele. O Duque conseguiu fugir da prisão com a ajuda de mercenários. E está marchando para o Rio de Janeiro com os coronéis do café para contestar o seu sangue e dar um golpe de Estado." O pânico espalhou-se pelo Paço de São Cristóvão com a velocidade de um incêndio em palha seca. Na manhã seguinte à chegada do mensageiro, a corte que antes brindava à nova princesa regente agora tremia de pavor.
O Duque de Albuquerque não estava apenas marchando para o Rio de Janeiro. Ele havia comprado a lealdade de 3 regimentos de mercenários e contava com o apoio financeiro de barões do café corruptos que temiam perder seus privilégios com a ascensão de uma imperatriz justa. Na imensa sala do conselho, os ministros gritavam uns com os outros. O imperador, com a saúde frágil e tossindo em sua cadeira, ouvia as sugestões covardes de fuga. "Devemos escoltar Sua Alteza para um navio rumo à Europa", exclamou um dos conselheiros, enxugando o suor da testa. "O duque tem um exército de 1000 homens, acampados nos arredores da cidade. Ele alega ter provas de que a princesa é uma impostora e que o selo imperial foi forjado." Aurora estava de pé na cabeceira da mesa, vestindo um traje escuro de montaria, o cabelo preso em uma trança firme. Ela bateu a palma da mão espalmada sobre a mesa de carvalho com tanta força que os tinteiros de prata saltaram. O silêncio reinou instantaneamente. "Ninguém vai fugir", a voz de Aurora cortou o ar, fria e absoluta. "De eu fugir, dou a ele exatamente o que ele quer, a narrativa de que sou uma usurpadora covarde. Eu não passei 2 anos lavando o chão daquele assassino para entregar o trono do meu pai por medo de latidos." Heitor, de pé ao lado da porta com os braços cruzados sobre o peito largo, deu um sorriso quase imperceptível. O orgulho que ele sentia por ela irradiava de cada traço de seu rosto rígido. "As tropas da Guarda Imperial e do Exército Leal somam 3.000 homens na capital, Majestade", relatou o capitão, avançando para o centro da sala e desenrolando um mapa sobre a mesa. "Poderíamos esmagá-los nos portões da cidade, mas isso causaria um banho de sangue nas ruas do Rio de Janeiro. Inocentes morreriam." Aurora olhou para o mapa, seus olhos negros calculando. O barão de Valongo a ensinara xadrez durante as longas noites de inverno em Minas Gerais. Ela sabia que o sacrifício de peões não era a marca de um bom jogador. O verdadeiro mestre atrai o rei adversário para a armadilha. "Nós não vamos lutar nas ruas", Aurora decretou, levantando o olhar para encontrar o de Heitor. A sintonia entre os dois era palpável. Ele sabia exatamente o que ela estava pensando. O duque é alimentado pela arrogância. Ele quer um espetáculo. "Quer me humilhar no próprio palácio. Vamos dar o palco a ele." "Capitão Mendonça, ordene que a guarda recue das fronteiras da Quinta da Boa Vista. Deixem os portões abertos." Os ministros arfaram horrorizados. "Alteza, isso é suicídio. Estará convidando os lobos para dentro de casa." "Não, senhores. Estarei encurralando os ratos em um beco sem saída", ela respondeu com um sorriso gélido. "Heitor, posicione atiradores de elite nos telhados do palácio e esconda os batalhões de infantaria nas alas laterais. Quando o duque e seus generais corruptos entrarem no pátio principal, fecharemos os portões de ferro atrás deles. Cortaremos a cabeça da serpente antes que o corpo perceba." O plano era audacioso, brilhante e mortalmente perigoso. Se falhasse, Aurora e Heitor seriam executados no próprio pátio. Ao cair da noite, o palácio estava imerso em uma tensão silenciosa. As tropas estavam em posição, invisíveis nas sombras da arquitetura imperial. Aurora estava em seus aposentos, olhando para o próprio reflexo no espelho. Ela usava um vestido de veludo negro, sem joias, exceto o anel do herdeiro e a pequena chave de bronze no pescoço. Ela precisava parecer indomável. A porta abriu-se suavemente. Heitor entrou, não com o passo pesado de um soldado, mas com a reverência de um homem devoto.
Ele fechou a porta atrás de si, garantindo a privacidade que aquele momento exigia. A armadura dele reluzia à luz das velas, a espada longa já presa à cintura. Ele caminhou até ela, parando a centímetros de distância. A diferença de altura obrigava Aurora a olhar para cima, perdendo-se na tempestade castanha dos olhos dele. Você tem medo? Heitor perguntou, a voz num sussurro rouco. Teria se você não estivesse aqui, ela confessou, a máscara de imperatriz inabalável caindo apenas para ele. Heitor engoliu em seco, a emoção transbordando. Ele levou a mão ao cinto e retirou uma adaga belíssima, com o cabo de marfim cravado de pequenos rubis. Com extrema gentileza, ele pegou a mão de Aurora e colocou a arma em sua palma, fechando os dedos dela ao redor do cabo. Eu serei o escudo que receberá cada golpe direcionado a você amanhã, Aurora. A minha espada abrirá o seu caminho. Mas se por alguma maldição do destino alguém passar por mim, quero que você lute, prometa-me. Aurora apertou a adaga. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Em vez de palavras, ela deu um passo à frente, diminuindo o último resquício de distância entre eles. Ela ergueu a mão livre, tocando a mandíbula áspera de Heitor. Ele fechou os olhos ao contato, soltando um suspiro trêmulo. Quando os abriu novamente, não havia mais hesitação. Heitor inclinou-se e capturou os lábios de Aurora em um beijo urgente, profundo e carregado de promessas. Foi o beijo de um homem que marcharia para a própria morte com um sorriso se isso garantisse a segurança dela. Aurora correspondeu com a mesma intensidade, agarrando o tecido do uniforme dele, ancorando-se naquela força. Quando se separaram, ofegantes, encostaram as testas. Ninguém vai passar por você, capitão, ela sussurrou contra os lábios dele. Porque nós vamos vencer, juntos. Na manhã seguinte, o sol do Rio de Janeiro nasceu impiedoso, refletindo nas baionetas das tropas inimigas. O som de tambores e marchas militares sacudiu os alicerces do paço. Conforme o plano, não houve resistência nos portões da Quinta da Boa Vista. Acreditando que o exército imperial havia desertado por covardia, o Duque de Albuquerque entrou triunfante no imenso pátio de pedra do palácio, cavalgando um garanhão negro. Ao seu lado, numa carruagem aberta, estava Leonor, vestida com sedas extravagantes, já acenando como se fosse a nova dona do império. Atrás deles, centenas de mercenários e barões traidores marchavam com sorrisos arrogantes. O duque parou o cavalo em frente à grande escadaria de mármore da entrada principal. O pátio parecia deserto. As imensas portas duplas do palácio estavam fechadas. Apareça, sua ratazana falsificadora! Gritou o duque, a voz ecoando pelas paredes de pedra, transbordando arrogância. O seu teatrinho acabou. Saiam de onde estão escondidos, entreguem a coroa, e talvez eu tenha a misericórdia de deixá-la voltar para o balde de água suja, de onde você nunca deveria ter saído. Leonor riu alto da carruagem, deliciando-se com a vingança iminente. Por um longo e agonizante segundo, apenas o vento respondeu. Então, com um rangido pesado que fez os cavalos inimigos relincharem nervosos, as imensas portas do palácio se abriram lentamente de par em par. No topo da escadaria, ladeada pelas colunas de mármore, surgiu Aurora. Ela não estava se encolhendo, ela não estava fugindo. De pé, vestida de negro, com a postura de uma deusa da guerra e o anel do herdeiro capturando a luz do sol como uma estrela em chamas, ela olhou para baixo, diretamente para os olhos do duque.
E um passo atrás dela, com a mão descansando letalmente sobre o punho da espada, estava o capitão Heitor Mendonça, acompanhado por 2 fileiras de atiradores de elite que silenciosamente levantaram seus rifles. O sorriso do Duque vacilou. A risada estridente de Leonor morreu subitamente na carruagem. O Duque de Albuquerque puxou as rédeas do seu garanhão negro, fazendo o animal recuar alguns passos, inquieto. O pátio do Paço de São Cristóvão, que segundos antes parecia um palco para a glória dos traidores, transformou-se instantaneamente num desfiladeiro mortal. No topo da escadaria de mármore, Aurora permanecia imóvel, a silhueta recortada contra o sol da manhã. A brisa agitava o veludo negro do seu vestido, mas a sua postura era feita de ferro fundido. O som metálico e uníssono de centenas de cães de rifle a serem engatilhados ecoou pelos telhados do palácio. Das varandas, das janelas do 2º andar e das muretas laterais, os atiradores de elite da Guarda Imperial revelaram-se, apontando diretamente para o coração do exército mercenário. O Duque empalideceu, o suor frio a brotar-lhe na testa. Ele olhou à volta em pânico. "Isto é um truque!" gritou ele, a voz a falhar, tentando encorajar os seus generais corruptos, que já começavam a olhar nervosamente para trás. "Eles não têm homens suficientes, avancem!" Mas antes que um único soldado inimigo pudesse dar um passo, o capitão Heitor Mendonça ergueu a mão direita. Um som ensurdecedor de trombetas rasgou os céus do Rio de Janeiro. De trás das alas laterais do palácio, marcharam 3.000 homens da infantaria leal, bloqueando completamente qualquer rota de fuga. Os pesados portões de ferro forjado da Quinta da Boa Vista bateram com um estrondo monumental, trancados por fora. A armadilha estava fechada. O rato estava encurralado. Heitor desceu 2 degraus da escadaria, a mão descansando letalmente sobre o punho da espada. O olhar que ele lançou a Albuquerque era o olhar de um predador que finalmente tem a presa à mercê. "Lhe baixem as armas!" A voz de Heitor não foi um grito, foi um trovão controlado que reverberou por todo o pátio. Ou preparem-se para regar as pedras deste palácio com o vosso próprio sangue. A escolha é vossa. Os mercenários, homens pagos com moedas e não com lealdade, perceberam rapidamente que estavam em franca desvantagem tática. Um a um, o som de espadas a cair no chão de pedra começou a ecoar. Os barões do café, covardes por natureza, desmontaram dos cavalos e ajoelharam-se implorando clemência. O Duque, tremendo de ódio e terror absoluto, viu o seu império desmoronar em menos de 5 minutos. Leonor, na carruagem, começou a chorar histericamente, borrando a maquilhagem e rasgando a seda do próprio vestido num ataque de pânico. Aurora desceu a escadaria, passo a passo, lenta e deliberadamente. Cada degrau de mármore que ela descia era um prego no caixão da arrogância de Albuquerque. Quando chegou ao pátio, ela caminhou até parar a poucos metros do cavalo do Duque. Heitor estava imediatamente ao lado dela, uma sombra protetora e inquebrável. "Desça", ordenou Aurora. Uma única palavra, dita num tom tão gélido que fez o sangue do vilão gelar. O Duque não teve escolha. Desmontou desajeitadamente, as pernas a vacilarem. O homem que em Ouro Preto se considerava intocável, agora não passava de um criminoso acuado. "Você cometeu o pior erro que um homem arrogante pode cometer", começou Aurora, a voz límpida e carregada de uma autoridade que nenhum título comprado poderia forjar. "Você não apenas subestimou a filha de um barão, você tentou roubar o trono de um império. Mas a sua maior falha, Albuquerque, foi achar que quebrar as minhas mãos me faria esquecer como usar a minha mente.
Ela ergueu a mão direita, exibindo as cicatrizes e o anel do herdeiro cintilando ao sol. Estas mãos esfregaram o seu chão. E agora, com estas mesmas mãos, eu assino a sua sentença. Aurora virou-se para Heitor, os olhos brilhando com uma justiça fria e calculada. Capitão Mendonça. Prenda este homem e a sua amante por alta traição, conspiração, desvio de fundos da província e assassinato do barão de Valongo. Eles não terão o luxo de uma execução rápida. Serão enviados para as masmorras da fortaleza de São João. Confisque todos os bens do Ducado de Albuquerque e distribua as terras aos camponeses e trabalhadores que eles exploraram durante anos. O duque caiu de joelhos, o mesmo homem que antes rira de Aurora ajoelhada. Alteza, piedade! Eu fui envenenado por maus conselheiros. O dele choramingou, agarrando o pó da bota de Heitor. Poupe a minha vida! Heitor chutou a mão do duque com nojo, sacando a espada num movimento fluido e encostando a lâmina fria no pescoço do traidor, forçando-o a olhar para cima. A senhora imperatriz já lhe concedeu a vida, verme, sussurrou Heitor, os olhos castanhos faiscando. Mas se eu ouvir mais uma palavra sair da sua boca nojenta, juro por Deus que o decapito aqui mesmo e deixo a sua cabeça espetada nos portões. Albuquerque calou-se, engolindo em seco, os olhos esbugalhados de terror. Os guardas avançaram, algemando-o e arrastando-o rudemente pelo pátio, seguido por uma Leonor aos prantos que gritava maldições que ninguém ouvia. O silêncio regressou ao paço, mas desta vez não era um silêncio de medo, era um silêncio de respeito absoluto. Os 3.000 soldados imperiais, num movimento sincronizado que fez o chão tremer, bateram com os punhos direitos no peito e ajoelharam-se perante Aurora. Ela havia vencido. Não com derramamento de sangue, mas com inteligência, coragem e a força de quem conhecia o fundo do poço melhor do que ninguém. Meses depois daquele dia fatídico, a Catedral do Rio de Janeiro estava adornada com flores brancas e fitas douradas. O imperador, agora descansando no seu leito e com a mente em paz, havia abdicado oficialmente a favor da filha. A coroação de Aurora foi um espetáculo de esperança. Quando a pesada coroa de ouro e diamantes foi colocada sobre os seus cabelos negros, o povo nas ruas festejou durante 3 dias e 3 noites. Ela tornou-se conhecida como a Imperatriz de Pedra-Sabão, não por ter um coração duro, mas pela sua resiliência inquebrável e pelo seu reinado justo, voltado para os mais pobres e oprimidos. E ao lado do trono de ouro não havia um rei consorte de linhagem real imposto por casamentos políticos. Havia um homem alto, de olhos castanhos intensos e ombros largos, vestido com a farda de comandante-geral do Império. Após a cerimônia, nos imensos jardins do palácio, longe dos olhos da corte, Aurora caminhava de braço dado com Heitor. O crepúsculo pintava o céu de laranja e violeta. Ele parou de caminhar e puxou-a suavemente, envolvendo-lhe a cintura com as mãos grandes e calosas, típicas de um guerreiro. Aurora sorriu, descansando as mãos nos ombros dele, o anel do herdeiro roçando a insígnia de ouro na farda do comandante. "Você acha que eles alguma vez vão esquecer que eu fui uma criada?" murmurou ela, com um sorriso brincalhão. Heitor inclinou-se, os lábios a milímetros dos dela. "Espero que não, majestade." Porque foi a rapariga ajoelhada no chão sujo que roubou o coração do guerreiro mais duro do Império. Ele beijou-a. Um beijo lento, profundo e arrebatador, selando não apenas o fim de uma jornada de dor, mas o início de uma dinastia forjada no amor mais leal e protetor que aquele continente já vira.
A história de Aurora ensina-nos uma lição poderosa. O lugar onde o mundo tenta aprisionar-nos não define o trono que Deus preparou para nós. A humilhação nas mãos dos arrogantes é muitas vezes apenas a forja onde o nosso caráter é moldado para suportar o peso de grandes vitórias. Assim como Aurora suportou a dor em silêncio antes de ser revelada como a verdadeira herdeira, lembre-se de que o Rei dos Reis, Jesus, desceu à terra, lavou os pés dos seus discípulos e suportou a maior das humilhações na cruz, para que nós pudéssemos ser chamados herdeiros do seu reino eterno. O verdadeiro poder não está em humilhar os outros, mas em servir com amor e suportar a provação com fé. Se a reviravolta de Aurora e a lealdade inabalável do capitão Heitor tocaram o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal O Amor Disse. Ative o sininho para não perder as nossas próximas histórias cheias de justiça, fé e emoção. Deixe nos comentários, você acredita que a justiça tarda, mas não falha? Um grande abraço e até a próxima história.